Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês 31 questões da Lei 8.112 de 1990. Essas questões abrangem os artigos do 1 até o artigo 32. E aí já tem uma aula que a gente comenta todos esses artigos, ok? Vou deixar aí o link na descrição. E nesse vídeo eu vou deixar também na descrição o link para você baixar tanto o slide da aula quanto essas questões, beleza? Então vamos lá, primeira questão. De acordo com a Lei 8.112, Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, o retorno à atividade, veja, o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, é denominado o quê? Quando o aposentado volta a trabalhar, esse retorno é chamado de reversão, ok? Reversão. Então, a reversão é quando o aposentado volta a trabalhar, beleza? Alguns até usam esse V aqui para lembrar de vovô. Tipo, vovô voltou, é reversão, ok? Porque quando a gente fala de aposentadoria, a gente lembra de idoso, né? Mesmo essa aposentadoria aqui não precisando ser do idoso. Pode ser por motivo de invalidez, por exemplo, por motivo de uma limitação que o servidor tenha sofrido e ele não conseguiu ser readaptado, então ele foi aposentado. Mas aí, se os motivos para ele ter se aposentado não existem mais, ele vai ser revertido, ele vai voltar a trabalhar. Então, a volta do servidor que estava aposentado é chamado de reversão, beleza? Mais um aqui, de acordo com o artigo 24 da Lei 8.112, sobre a readaptação. Quer saber da readaptação? Analise a afirmativa a seguir. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e obrigações legais, não, é responsabilidade. Atribuições e responsabilidade, ok? Lembre da definição de cargo público. É o conjunto de atribuições e responsabilidades, ok? Então, atribuições e responsabilidades pode ser letra B ou letra E. Compatíveis com o servidor ou compatíveis com a limitação. Quem é readaptado é quem sofreu uma limitação. Não consegue mais exercer o cargo que ocupava e vai ocupar um cargo agora de acordo com sua limitação. Que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. A limitação pode ser física ou mental. Então, o gabarito aqui é a letra E, beleza? Gabarito é a letra E. E aí, tá acertando tudo? Tá na dúvida em alguma coisa? Se tiver, é só verificar lá a aula que a gente colocou aí no YouTube. Mais um aqui agora de certo ou errado. Todas as próximas agora são de certo ou errado. A Lei 8.112 de 1990 aplica-se somente aos servidores públicos da administração direta. Cuidado! A Lei 8.112 ela se aplica aos servidores da União, que é a administração direta, e também aos servidores das autarquias federais e das fundações públicas federais. Autarquias federais e fundações públicas federais não é administração direta, é administração indireta. Então, ela se aplica tanto à direta quanto à indireta. Na direta, a União. Na indireta, as autarquias federais e as fundações públicas federais. Beleza? Tem que ser federal. Então, essa aqui está errada. Isso aqui é o artigo lá primeiro. Para o efeito da Lei 8.112, servidor, olhe lá o conceito de servidor, vamos ver se está certinho. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Ok, perfeito. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Tá perfeito, é isso mesmo. Então, o servidor, você pode pensar no servidor como uma pessoa e o cargo público como uma cadeira. Quando ele senta naquela cadeira, ele se torna servidor público. A pessoa, quando senta na cadeira, se torna servidor público. E quando ela senta naquela cadeira, ela tem conjunto de atribuições e responsabilidades que ela tem que tomar, ok? Então, isso aí está certinho.
que está dando a definição perfeita do que é ser um servidor e do que é cargo público. Beleza? Artigos 2 e 3 dessa lei. São requisitos básicos para investidura em cargo público: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o cargo, ok, exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, não podendo, em hipótese alguma, haver a exigência de outros requisitos. Até aqui, gente, ó, até aqui tá perfeito. Idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, nível de escolaridade compatível ali exigido para o exercício do cargo, obrigações militares, políticas, tudo isso está perfeito, nacionalidade brasileira, mas quando chega aqui não podendo, em hipótese alguma, haver a exigência de outros requisitos, isso é o que está errado. Porque dependendo do cargo, pode haver sim a exigência de outros requisitos. Tá ok? Então vamos para a próxima. A pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, mesmo que as atribuições não sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Olhe bem, portador de deficiência pode ocupar cargo público? Pode, mas somente se as atribuições forem compatíveis com a deficiência que ele tem. Porque lembra que um dos requisitos aqui da questão 6 que a gente viu, é a aptidão física e mental. Se o portador não tiver aptidão física ou mental para ocupar o cargo público, ele não vai poder ocupar, ok? Então, ele pode sim ser provido no cargo público, desde que as suas limitações sejam compatíveis com o cargo que ele vai exercer, beleza? E aqui 20%, até 20% será reservado para das vagas, né, para os portadores de deficiência. Está certo, beleza? Então até 20% está ok. Cuidado, que tem alguns estatutos, algumas leis que você vai estudar aí para a prefeitura ou estado, que pode vir até 10, até 15, mas no caso da lei 812 é até 20%. Até, não é obrigado que seja 20%, ok? Então vamos mais. Então essa aqui está errada. Por que está errada? Porque diz que mesmo que suas atribuições não sejam compatíveis com a deficiência. Aí não pode. As universidades e instituições de pesquisa e tecnologias federais poderão prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos da Lei 8.112. Embora um dos requisitos para ser básicos, né, para ser investido em cargo público, seja a nacionalidade brasileira, existe essa exceção. Professores, técnicos e cientistas estrangeiros, eles podem se ocupar um cargo público, desde que esteja de acordo com os procedimentos da lei, beleza? Então, isso aqui é verdade. Se tiver uma questão dizendo assim, estrangeiro não pode ocupar cargo público, aí não, está errado, porque ele pode, ok? De acordo com a Lei 8.112, estrangeiro não pode de jeito nenhum ocupar cargo público. Aí está errado. Mas se disser, é um requisito básico para ocupar cargo público ser brasileiro, ter nacionalidade brasileira. Aí está certo, beleza? De acordo com a Lei 8.112, a investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. Então, você passou no cargo público, passou no concurso, fez o concurso, passou no concurso, foi nomeado. Você sendo nomeado já é servidor? Não é. Isso aqui, a investidura em cargo público, ela acontece com a posse. Quando você toma posse, aí é que você se tornou servidor público. Então, essa aqui está errada, porque está dizendo que a investidura em cargo público, ela ocorre com a nomeação. Beleza? Vamos para a próxima. De acordo com a Lei 8.112, são formas de provimento de cargo público. Nomeação, prefeito, promoção, perfeito, readaptação, perfeito, reversão, perfeito, aproveitamento, reintegração
e recondução. Se você for ler lá a lei, você vai ver que esses dois aqui estão taxados. Ó. Ascensão e transferência não são mais formas de provimento aceitáveis aí pela lei orgânica, ou para a lei 8.112, beleza? Então, está errado aqui, porque falou de ascensão e transferência. Ascensão e transferência não são formas de provimento da lei 8.112, ok? Vamos para a próxima. Nomeação para cargo em comissão depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Observe, falou aí tudo certinho, exceto quando falou aqui cargo em comissão. Lembre que cargo efetivo, esse sim, depende de prévia habilitação em concurso público. Cargo em comissão, não. Cargo em comissão é livre nomeação, livre exoneração. A autoridade competente vai lhe nomear, não precisa de concurso público, ok? Vai te nomear. Ela enjoou da sua cara, teve algum problema, não quer mais que você trabalhe, ela vai te exonerar, sem precisar explicar nada. Então, cargo público em comissão é assim. Agora, o cargo efetivo, esse sim, ele depende de concurso público e de um concurso de provas ou provas e títulos, beleza? Então, esse está errado porque falou aí de cargo em comissão. Próximo. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. É isso aí. O concurso público terá validade de até. Tem que ter esse até aqui, viu? Porque se disser assim, o concurso público terá validade de 2 anos, validade de 2 anos é algo fechado. De até 2 anos pode ser 1 ano e 6 meses, é até 2 anos. Agora, dependendo do tempo que você escolher, se o concurso público você escolheu que a validade dele será 1 ano, ele só poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, ou seja, por mais 1 ano, beleza? Então, esse aqui está certinho, é o tempo certinho da validade de um concurso público. Até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Então, o tempo máximo de validade de um concurso seria 4 anos, né? Escolhendo aí 2 anos como se a pessoa pode até 2 anos, se ela escolheu lá, a autoridade escolheu que a validade será de 2 anos, pode prorrogar por mais 2 anos, ficando aí com 4. É o tempo máximo. 13. Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Exatamente. Se o candidato foi aprovado, não foi convocado e o prazo de validade do concurso ainda não foi expirado, e não, então não pode abrir um outro concurso público. Beleza? Então, aqui está certinho. Beleza? Certinho. Próxima. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Guardem essas datas, porque essas datas são importantes. Viu? A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, no caso da nomeação. Não tomando posse no prazo determinado, o servidor será exonerado. Faltou aqui o nome posse, né? Não tomando posse no prazo determinado, o servidor será exonerado. Aí é que você tem que ter calma. A posse, ela ocorre no prazo de 30 dias da publicação do ato do provimento. Está certinho. Você vai ser nomeado, tem 30 dias para tomar posse. Mas se você não tomar posse, o que é que acontece? Você vai ser exonerado? Não. Você não tomou posse, você ainda não se tornou servidor. Você ainda não está ocupando aquele cargo. Então, você não pode ser exonerado. Na verdade, quando você não ocupa o cargo, não toma posse, o ato da nomeação torna-se sem efeito. Ou seja, aquela nomeação não teve valor nenhum, porque você não tomou posse. Torna-se sem efeito. Mas você não vai ser exonerado porque você ainda não é servidor. Não está ocupando aquele cargo. Beleza? Acabou repetindo aqui. 16. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença por motivo de doença em pessoa da família, para serviço militar e para capacitação, o prazo para
para a posse será contado do término do impedimento. Gente, isso aqui, essas são as licenças lá do artigo 81. Por motivo de saúde de pessoa da família, para serviço militar e para capacitação. E é justamente isso. Quando uma pessoa já é servidor, ok? E é nomeado para um novo cargo. Passou em outro concurso, foi nomeado para um novo cargo. Ele teria 30 dias para tomar posse. Mas, se ele tiver de licença, por motivo de pessoa da família, estiver no serviço militar, estiver de licença para capacitação e outras licenças, ele tem aí o prazo começando após o término do impedimento. Então, isso aqui está certinho. É uma coisa que dá trabalho de você lembrar. Por quê? Porque existem algumas hipóteses, algumas situações que o servidor, que o prazo para a posse vai ser contado após o término do impedimento. Mas tem que lembrar, a gente viu isso lá na aula anterior, ok? Se o nomeado não tomar posse no prazo de 30 dias, o ato da nomeação se tornará sem efeito. Falamos isso é verdade. Quando a pessoa é nomeada e não toma posse no prazo de 30 dias, que é o prazo que a lei dá, a nomeação se torna sem efeito, beleza? A nomeação se torna sem efeito. A pessoa não vai ser exonerada, porque para ela ser exonerada, ela precisava ter tomado posse, ok? E só se torna servidor depois da posse. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Very good. Você diz, mas eu passei em concurso público. Então, eu tenho o direito de ocupar um cargo público. Não. Se você não estiver apto física e mentalmente, você não vai ocupar, ok? Então, a posse depende da prévia inspeção médica. Primeiro vai ter uma avaliação médica, essa inspeção, e depois, se você for julgado apto fisicamente e mentalmente, aí sim, pode ocupar o cargo público. Mas se não, tiver aí muito nervoso, com muito problema, não consegue resolver os problemas, brigando com o povo, jogando pedra no povo, epa, não vai ocupar cargo público. Então tem que ficar calminho, viu? Vamos lá. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica. Repetiu, foi? Não, é o próximo aqui, 19. Diz assim: o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Entrar em exercício é justamente isso, começar a trabalhar. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Então, o erro aqui, e isso cai, gente. Você diz, é uma data não vai cobrar, não. Cobra um prazo, 30 dias. Para você tomar, se você foi nomeado para tomar posse, são 30 dias. Mas para entrar em exercício, você tem até 15 dias, ok? Você tem até 15 dias para entrar em exercício. Então, essa data aqui, ou esse prazo aqui, está errado. São 15 dias após a posse para entrar em exercício. Aí você pensa assim, 15 e 30, né? 30 e 15. Para você tomar posse, tem mais tempo, mas tem que trabalhar logo. Tem que começar a trabalhar logo, ok? Então, para entrar em exercício, 15 dias. Então, esse aqui está errado, porque falou que era 30. Próximo. O servidor empossado que não entrar em exercício em até 15 dias após a posse será exonerado. Muito bem. Agora nós já vimos aqui a data certa, são 15 dias para entrar em exercício. E se ele não entrar em exercício, agora sim ele será exonerado, porque ele já tomou posse. Então, ele tomou posse e ele se tornou servidor. Não entrou em exercício, vai ser exonerado, mas ele já era servidor, ok? Então, isso aqui está certo. É diferente de você ser nomeado, não tomar posse e ser exonerado. Não. Foi nomeado, não tomou posse, o ato da nomeação se torna sem efeito. Agora, você tomou posse, não entrou em exercício, aí você vai ser exonerado.
beleza? Então, aqui está certinho. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato da designação. Vamos parar aqui. Função de confiança é uma função exercida por um servidor público efetivo. Então, eu sou efetivo lá de um órgão público ou de uma entidade pública e a, a chefia lá quer me dar uma função de confiança, ok? Eu já sou servidor, vou exercer aí uma função a mais, uma função de confiança, que eu serei remunerado por isso. Então, a função de confiança, a data da publicação da designação vai coincidir com o início do exercício. Ou seja, o início do exercício da função de confiança coincidirá com a data da publicação da designação, no mesmo dia. Foi designado, já começa a trabalhar. Beleza? Foi designado, já começa a trabalhar. Salvo, ou seja, a menos que o servidor esteja de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento. Mas o impedimento não poderá exceder a 30 dias da publicação, ok? Então, a data que o servidor vai entrar em exercício, quando ele recebe uma função de confiança, é no mesmo dia do ato da designação. Mas se ele tiver de licença ou afastado por um motivo legal, o que é que vai acontecer? Essa data será o primeiro dia útil após o impedimento, após a licença ou após o afastamento. Mas isso não pode se exceder a 30 dias da publicação. Então, isso aqui está certinho, beleza? Trouxe aqui para vocês só para trazer esses detalhes. Vamos para a próxima. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, não incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento. Isso aqui está errado. Por quê? O servidor, que ele vai entrar em exercício por ter sido removido, redistribuído, requisitado em outro município, ele tem realmente no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias para entrar em exercício. Mas esses 30 dias, esses 10 dias, já conta com o tempo necessário para o deslocamento. Então, já contando. Aqui está dizendo não contando. Então, por isso que esse gabarito aqui é errado, ok? O não incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento. Não, já incluindo, beleza? Olha outro detalhe aqui, ó. Nenhum servidor poderá cumprir jornada de trabalho superior a 40 horas semanais, observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Bom, a jornada máxima realmente é 40 horas semanais, são 40 horas semanais. Os limites mínimos são 6 horas e máximo 8 horas. Mas aqui falou nenhum servidor. Existem alguns cargos que é permitido você ultrapassar essa jornada de, de 40 horas semanais. Por exemplo, professor. Professor, ele não tem um limite de 6 horas por dia. Ele pode trabalhar 2 dias, 3 dias. Então, nenhum servidor é onde está errado. Agora, se falar que a jornada máxima de trabalho são 40 horas, ok. O limite mínimo, 6 horas, e o limite máximo, 8 horas, ok. Mas quando fala nenhum servidor, que existem outras leis que podem regulamentar ali o cargo, aquele cargo, permitindo que ele trabalhe mais de 8 horas por dia, que ele trabalhe mais de 40 horas semanais, por exemplo, serviços em escala. Então, para cada cargo vai ter aí um regulamento, beleza? Então, esse gabarito é errado.
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo em comissão ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos. Tá tão lindo aqui que dá vontade de marcar certo, mas só tem um detalhe: cargo em comissão. Servidor que está em cargo em comissão, ele está em livre nomeação, livre exoneração. Ele não tem estabilidade, beleza? Não tem estabilidade. Ou seja, ele não tem estágio probatório. O estágio probatório é o período que você vai ser avaliado até verificar se você vai se tornar um servidor estável ou não. Mas cargo em comissão não tem isso. Se tivesse aqui, no lugar de cargo em comissão, cargo efetivo, aí estaria certo. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 3 anos. Perfeito. Cuidado que lá na lei vai ter 24 meses, mas foi atualizado isso. O STF já disse que 24 meses é inconstitucional, não é constitucional, ok? Não está de acordo com a Constituição. Então tem que ser 3 anos. Então isso aqui está errado porque fala de cargo em comissão. 25. 24, 25, era para ter 25 aqui, né? O servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido para o cargo anteriormente ocupado. Isso aqui está perfeito. Quando o servidor ele não passa no estágio probatório, ele é exonerado. Mas imagine que o servidor A, ele já é servidor, ele está ocupando esse cargo A. Ele passou e foi ocupar um cargo B. Ele já era estável aqui no cargo A, mas no cargo B ele tem que fazer o estágio probatório. E aí ele reprova. Se ele reprova no estágio probatório, ele não vai ser exonerado, ele vai ser reconduzido para o seu cargo anterior, beleza? Então é assim que acontece. Se ele não era servidor, será exonerado. Se ele já era servidor e estável em outro cargo, ele vai ser reconduzido para o cargo que ele ocupava anteriormente. Então aí, gabarito está certo, beleza? Os servidores em estágio probatório poderão ser afastados para mandato eletivo. Isso aqui também está certo. Mandato de vereador, prefeito, deputado federal, estadual, eles podem ser afastados para isso, beleza? A readaptação, olha aqui, é a investidura do servidor em cargos e atribuições compatíveis com a limitação. Falou em readaptação, tem que pensar em limitação. Que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. Isso aqui também é certíssimo, certíssimo. Readaptação é quando o servidor sofre uma limitação física ou mental e aí ele tem que ocupar um outro cargo que esteja de acordo com as suas limitações. Mas se ele não conseguir ocupar nenhum cargo, se ele for julgado incapaz, aí ele vai ser aposentado por invalidez, beleza? Reintegração é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Não, 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 não. Aqui deu o conceito errado. Reintegração ocorre quando o servidor é demitido de forma ilegal e aí ele consegue provar isso e ele vai voltar. É o retorno do servidor demitido, a reintegração, ok? Agora, esse conceito aí é o retorno da atividade ao servidor público aposentado, aí é a reversão. A gente viu até na primeira questão lá, ok? Então tá errado porque ele falou de reintegração e deu o conceito de reversão. 28. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Certíssimo. O aposentado que tiver com 70 anos de idade, ele não pode ser revertido. Ok? Gabarito aqui, certo. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Olha aqui, ó, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial.
Até aqui está perfeito. Isso que é a reintegração. O erro dessa questão é que está dizendo aqui, ó, sem ressarcimento de todas as vantagens. Veja, se ele foi demitido, a demissão foi invalidada, ele perdeu ali meses de trabalho porque estava nesse processo. Então, o que é que acontece? Ele tem que ser ressarcido por todas as vantagens que ele perdeu. Então, o gabarito aqui é errado, porque está falando ali sem ressarcimento. Mas o conceito de reintegração está perfeito, beleza? 30. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. Recondução. Lembra que quando a pessoa já é servidora, ou servidor, né? E ele não passa no estágio probatório, ele volta para o seu cargo anterior, então isso aí é chamado de recondução. Outra forma é quando um servidor é aposentado ou é demitido. Vamos pensar aqui, tem o cargo A, que está sendo ocupado aqui. Tem o cargo B, que está sendo ocupado aqui. Aí, B é demitido, o servidor que ocupa o cargo B é demitido, então ele sai. Aí o servidor que está no cargo A vai ocupar o lugar dele, ok? E aí, só que depois verificam que a demissão de B foi inválida e B vai retornar, foi reintegrado. Quando ele é reintegrado, A que estava ocupando o cargo de B é reconduzido para o seu cargo anterior. Então, a recondução ocorre em duas situações. Primeira situação é quando você já é servidor e é inabilitado em estágio probatório. Então, você já era servidor em um cargo, foi passar para o estágio probatório em outro cargo, não passou, você vai voltar para o seu cargo anterior. E outra situação é quando uma pessoa é demitida, alguém ocupa o cargo dela e depois essa pessoa é reintegrada porque sua demissão foi inválida. Então, ela volta para o seu cargo. Quem está ocupando o cargo dela será reconduzido para o cargo que anteriormente ocupava. Então, isso aqui está tudo certinho. Gabarito letra C de certo. Beleza? E a 31, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com anteriormente ocupado. Perfeito. Quando você está em disponibilidade, aí você vai ser aproveitado, obrigatoriamente. Surgiu uma vaga, você vai ser aproveitado. Quem está em disponibilidade é ficar em casa, esperando uma vaga. E aí, quando surge uma vaga, você vai ser aproveitado. Então, gabarito aqui, certo. Beleza? Muito bem. Então, é isso. Essas foram as questões aqui da Lei 8.112. Deixe seu like, se inscreva no canal, baixe aí esse material e podem aproveitar bastante. Valeu, tchau, tchau.